Bem-vindo a mais um programa Educação Financeira. É muito bom contar com a sua participação, onde a gente fala de finanças pessoais e comportamentais. E falando de finanças comportamentais, hoje temos a convidada Paola Jager. Paola, seja bem-vinda. Obrigada, Altemir. Super feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Gente, deixa eu ler o currículo que eu já encurtei um pouquinho, hein? Graduado em Psicologia pela PUC Paraná, pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos pela UTF-PR, especialização em Dinâmica de Grupos, SBDG. Atua há 14 anos na área de recursos humanos em empresas multinacionais como Volkswagen, Faurecia, Novozymes. Há 10 anos desenvolve sua carreira na Volvo do Brasil, multinacional sueca, fabricante de caminhões, motores e máquinas industriais. Na Volvo atuou também como HRBP, me ajuda, eu não entendo sigla. Isso mesmo, HRBP é um consultor interno, né? Consultor Um interno, consultor show interno. de negócios, coordenou também a área de desenvolvimento organizacional e de pessoas. Atualmente é responsável pela área de atração de talentos e mobilidade. Isso aí. Show, é responsável também pelo recrutamento e seleção, integração de novos funcionários, programa de estágio. Gente, o currículo vai longe aqui. Certificada internacionalmente pela SHRM. Isso, pela Sherme. Olha que Isso show. aí. E professora da pós-graduação na FI Business School. Isso. Paola, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E, gente, Obrigada. falando de educação financeira, hoje com uma pessoa especialista em RH. E eu já fiz aqui minha colinha com algumas perguntas, porque eu sempre tenho uma dúvida, né? O RH de hoje, Paola, é o mesmo de antigamente ou mudou alguma coisa? Olha, Altemir, o RH mudou bastante. Eu acho que a gente vive constantes mudanças no mundo e o RH vem acompanhando essas mudanças no mundo. Hoje a gente vê um RH muito mais centrado e focado em números, o que a gente chama hoje de data analytics, né, em informações, em indicadores, em dados que possam prever ou mostrar tendências. Então hoje a gente tem um RH muito mais analítico do que antigamente. E eu acho que também é um RH que está mais preparado ou que busca estar mais preparado para tratar problemas complexos. A Atender gente as pessoas, atender atender as os pessoas nas empregados. suas complexidades, com uma empatia ainda maior, para poder trazer soluções criativas, diferentes para esses novos problemas, vamos chamar assim. Eu trouxe essa pergunta porque eu sou do tempo que a RH fazia a folha de cartão ponto, Folha né? de Folha de pagamento, pagamento, perdão, as faltas, isso pegava aí. o cartão ponto e tal, e entregava a olerite, né? Eu sou desse tempo. Isso. Mas evoluiu muito, é claro, né? Hoje cuida de qualidade de vida, atende as pessoas, as reuniões com diretorias, outras diretorias, né? Mudou Isso. bastante. E além disso, acho que você tocou num ponto bem legal, Altemir, que dentro dessa questão da qualidade de vida, saúde mental também é um tema que entrou com bastante importância na agenda dos recursos humanos, né? A gente percebe o quanto, e a gente vai falar um pouco disso, né? O que nos afeta hoje afeta também o nosso trabalho, a forma como a gente trabalha. Ótimo, Paola. Olha aí, gente. Então começamos falando de RH e eu tenho mais uma pergunta aqui para a Paola. Paola, tem aí uma história dizendo que nome sujo pode ser critério de seleção. Eu chamo isso assim de fake news às vezes, tá? Mas me ajude explicando para os nossos ouvintes aqui se realmente lá eu mandei a minha ficha, ficha não, né? Eu sou do tempo da ficha, Currículo, currículo, olha gente, isso. desculpe. Olha lá. Mas ó, foi lá, preencheu o currículo, mandou os dados e é convidado agora para uma entrevista. Mas assim, a pessoa às vezes tem preocupação, mas eu tô com o nome sujo. Essa é uma ótima pergunta e eu vou responder ela de duas formas. Eu vou dar duas respostas para a mesma pergunta. É claro que dentro de um processo de seleção, a gente não vai, enquanto recursos humanos, fazer uma super checagem da sua vida. Não é nem permitido, né? Até por uma questão legal, a gente acessar algumas informações. Mas é claro que se você está concorrendo para algumas funções, até coloquei ali, né? Principalmente funções que dizem respeito à área financeira, está pleiteando uma posição num banco, uma área contábil, né? Uma área que vai cuidar do dinheiro daquela empresa. Certamente essa empresa vai fazer uma investigação um pouco mais profunda, porque o grau de responsabilidade também é mais alto e é uma até natural da empresa buscar entender como é que essa pessoa cuida do seu dinheiro na vida pessoal, para entender como é que ela vai cuidar do dinheiro
profissional na vida Profissional. corporativa, né? Então, sim e não. As empresas fazem uma investigação, mas não vão, obviamente, olhar, a gente não pode olhar questões legais, até por uma questão de proteção de dados, lei de proteção de dados. Mas eu acho que quando você também não está bem, você está lá com dívidas, você não está, né, num momento bom da tua questão financeira, você também transparece isso numa entrevista. Isso que eu ia falar agora. Olha só. Então, as pessoas percebem, né? Porque, por exemplo, eu atendo muitos casais, muitas pessoas, né? E às vezes está lá com problemas financeiros e desempregado. O que Isso. acontece? Eu vejo homens desmoronando na minha frente, mulheres maduras desmoronando, né? Por quê? A hora que começa a abrir ali as dívidas, eles têm uma dívida mental e a dívida real. Isso, perfeito. Quando eu coloco no papel a dívida real, a pessoa, meu Deus, eu deixo chorar, deixa lá, vamos lá, Deixa põe pra falar, fora, vamos lá. isso. Aí a pessoa respira fundo, assim, tipo, tal. Eu falei, vamos lá, agora vamos partir para ação. Precisamos reduzir despesa, cortar despesa, e você precisa de um emprego. Então você precisa estar bem. Deixa eu explicar uma coisa, tá? Eu falo para a pessoa, dívida a gente resolve. Tá? Pode demorar 1 ano, 2, mas vai resolver. Isso. Agora o importante é você estar bem. E agora, voltando ao que você está falando. Então, quer dizer, essa pessoa, por exemplo, se ela tiver, digamos, uma consultoria, uma ajuda, ela já tem alguém dizendo o seguinte, ó, tem alguém lá que vai me ajudar a resolver, porque eu não sei falar com o banco, não sei falar com o administrador de cartão de crédito, não sei negociar com a agiota, não sei, não sabe. Mas agora tem alguém que está dando suporte. Essa pessoa, ela tem esse empoderamento, ela, digamos, na entrevista, ela consegue, mesmo endividada, mesmo com as suas dificuldades, mas ela consegue bloquear, digamos, Eu penso que ela consegue estar mais segura, mais segura. consegue estar mais tranquila para fazer uma entrevista, para ter essa conversa, Então, né? peraí, olha, para os nossos ouvintes, você que está passando por problemas financeiros, por dificuldade, vai deixar esses problemas de lado, não é que eles vão desaparecer, não. Mas você vai para uma entrevista, Paola. Isso aí. Então você vai pedir um tempo ali, né, para as tuas dívidas, para as tuas preocupações, para você ir de maneira segura para essa entrevista, né? Obviamente que você vai precisar, e eu penso que isso vai fazer a diferença, tratar desses problemas financeiros com ajuda, com apoio, para que você possa ir para essa entrevista mais seguro e mais tranquilo para a conversa. Ótimo, olha só, né? Resolve os problemas financeiros, conquista um novo emprego e como eu falei, dívida se resolve, gente. Não tenha tanto medo assim dos problemas financeiros das dívidas. Paola, você conhece, ouviu falar de pessoas endividadas mesmo ganhando muito dinheiro? Sim, Altemir. Infelizmente. Eu penso que mais do que o quanto a gente ganha, é o quanto a gente gasta. E eu acho que você é especialista nisso, vai poder nos ajudar muito mais nessa reflexão. Eu acho que o segredo, ou né, a felicidade aí com relação à questão financeira, está muito mais naquilo que a gente está disposto a gastar, investir, do que aquilo que a gente recebe. Eu já participei, assim, já conheci grandes executivos, pessoas, empresários, pessoas que têm uma condição financeira super alta, assim, com uma condição de vida super confortável e que enfrentavam questões financeiras também delicadas, também importantes, porque não tinham esse balanço na hora de investir, de gastar, de consumir. Então, acho que muito mais do que aquilo que a gente ganha é o que a gente, de fato, investe, gasta e consome, né? Então, tirando o rótulo, as pessoas pensam que pobre é endividado. Não, existe uma pobreza interna, espiritual ou mental da pessoa. Tem uma frase que eu amo, que meu pai sempre disse, que assim, a pessoa era tão, tão pobre que ela só tem dinheiro. Olha aí, ó. Repete aqui, olha aí. Uma pessoa pode ser tão, tão pobre que só vai ter dinheiro. Isso mesmo. Só Então, ter olha só. dinheiro. Paula conhece, eu trabalhei em banco. Paula, comecei como office boy. E eu me lembro da história que a gente olhava um gerente toda semana, toda hora terno novo, aí carro novo, aí moto mesmo. E os outros gerentes, todo mundo ali, né? E eu me lembro que eu olhava esse gerente e falei, nossa, um dia eu quero ser assim, né? Olha a roupa do cara, olha a moto, olha tal. E naquele tempo era formulário contínuo, vazou um formulário contínuo das contas correntes dos funcionários. Não deveria acontecer, mas aconteceu. O maior devedor da agência, Era ele. ele, eu chamava de homem casca, ou seja, uma casca. Por fora, ostentação. Por dentro, altamente endividado. Tanto é que mais tarde teve problemas, acabou sendo demitido, ou seja, vende moto, vende casa, vende... Era tudo prestação, na verdade, era tudo carnê. Então, o que nós falamos aqui é que tem pessoas com salário baixo, endividado, mas tem pessoas com um bom salário e também endividadas, por falta de controle. Isso. E eu acho que o grande segredo está também naquilo que você estabelece como um padrão de vida.
Eu vejo, acho que a grande sabedoria, eu venho acompanhando isso também, pessoas que vão crescendo na carreira, vão sendo promovidas, conquistando cargos mais elevados e não mudam o seu padrão de vida drasticamente, né? Elas continuam vivendo com simplicidade, com austeridade. Então, se elas vivem possivelmente alguma mudança aí na sua trajetória de carreira, elas continuam bem porque o padrão de vida delas ficou estabelecido naquele patamar. E não num novo patamar, repleto de talvez outros acessórios, outras coisas que a gente nem precisa às vezes, Que a né? pessoa procura a felicidade, às vezes, nos objetos, nas coisas, não precisa, né? É. E tem Uma coisa gente que eu, ostentando também, ostentação. uma coisa que eu queria falar aqui, que eu venho refletindo muito e percebendo muito, é que preço é diferente de valor, né, Altemir? Uhum. Então eu penso que o preço das coisas não é o valor das coisas. Então a gente também ter esse discernimento, essa sensibilidade para entender quanto custa cada coisa. Porque o preço não é o valor, né? O valor das coisas é ter uma saúde mental, ter paz de espírito, ter tranquilidade, tem um valor muito maior do que o preço de algo que você pode, às vezes, estar desejando ali, né? Uma casa nova, um carro novo, uma casa na praia. Será que isso vai te trazer tranquilidade emocional, mental? Qual que é o valor disso para você, né? Gente, olha que maravilha esse programa, hein? A Paula está trazendo aqui, como a gente está falando de finanças pessoais e comportamentais, que é mais ou menos isso, ó, preço e valor. Tem gente que às vezes mora lá numa mansão, mas não mora num lar. Ou seja, Isso. assumiu uma dívida enorme para mostrar para todo mundo, mas não tem um lar. E tem gente com a sua casinha mediana, tranquila, tudo, mas lá dentro é só alegria. Isso Paola, aí. vamos lá que temos mais perguntas. Olha só. Problemas financeiros não seriam de pessoas que ganham pouco ou não têm estudo? Não. Não? E esse programa é a prova disso, né? A gente pode ser educado financeiramente e não necessariamente ter uma educação de destaque, vamos colocar assim, né? Eu acho que a educação financeira, ela pode ser passada inclusive em casa, nas pequenas coisas do dia a dia, né? A gente ensinar os nossos filhos, as pessoas que estão conosco, como a gente falou aqui, o valor das coisas, né? Então, eu acho que independe se você tem um super salário ou se você é uma pessoa que ganha menos, você pode ter uma educação financeira e fazer uma boa gestão dos recursos que você recebe. Uma coisa que eu tenho pensado muito também recentemente e tenho aprendido da parte de Deus é que a gente deve ser como um rio e não como uma represa. A represa, como o próprio nome já diz, ela segura, ela retém. E aí aquele recurso não vai tocar ninguém, né? Até você vai ter dificuldade ali de fazer a gestão do teu dia a dia, dos teus compromissos. Mas quando a gente é um rio, a gente deixa fluir e esse recurso pode alcançar outras pessoas, pode abençoar outras pessoas, pode fazer a diferença na vida de outras pessoas também, além da sua. Então eu fico pensando sempre quando eu recebo algo, quando eu ganho algo, quando, né, Deus me abençoa com algo, sempre pensar e perguntar para o Espírito Santo, o que você quer que eu faça com isso que eu estou recebendo? Ser mordomo fiel. Isso. E ter sabedoria. Puxa, se eu estou recebendo isso da parte de Deus, uma promoção, um bônus, uma recompensa financeira qualquer, né? Uma herança que chegou lá para mim que eu não estava esperando. Como é que eu faço, Deus? Como é que eu me ajuda aqui, Jesus, a fazer uma boa gestão disso para que esse recurso alcance o teu reino, a tua vontade, não só a minha vida, não só os meus desejos, né? Muito bom, Paulo, porque olha, gente, nós temos a economia de Deus e a economia do mundo. Mas, gente, já voltamos com o programa, está muito bom, né? E acompanhe aqui nas nossas mídias sociais, veja agora os nossos patrocinadores e tem mais perguntas. Fique aí, nos esperando, fique atento. Já eu volto com a Paola Jager, né? Psicóloga, cuida de pessoas, qualidade de vida, saúde mental. Ela falou tanta coisa aqui que vale a pena você esperar. Daqui a pouco nós voltamos.
Estamos aqui com a Paola Jager. Paola, tá ótimo esse programa, viu? Eu tô gostando também. Pela tua participação. Paola é especialista em RH, gente, recursos humanos. E estamos falando de finanças pessoais e comportamentais. No primeiro bloco já perguntei se o RH modernizou-se, se era igual antigamente, porque eu sou do tempo lá do só mandar currículo e só receber lá um olerite e só usar cartão ponto, tá? Mas a coisa evoluiu de tal maneira que o RH cuida também de saúde física e mental, né, Paula? Isso. E a gente está falando aqui de dinheiro, de comportamento e de saúde mental, De né? saúde O mental. quanto a gente fazer uma boa gestão dos recursos que a gente tem vai nos trazer isso. Uma pergunta que eu encerrei o bloco anterior foi essa: se as pessoas endividadas são pobres, é falta de estudo, e a gente viu que não é. Pessoas com altos salários endividadas, pessoas com boa escolaridade endividadas. Então é comportamento, é um hábito financeiro ruim que aquela pessoa costumeiramente tem. E a Paola falou alguma coisa do pai dela, e isso me deixa muito alegre, porque é essa transmissão, né, de conteúdo, né? A maioria das pessoas não teve educação financeira em casa e nem na escola, Paola. Isso. É necessário? Muito. Eu me sinto muito privilegiada por ter esse pai que, né, no dia a dia, nas pequenas coisas, foi nos ensinando o valor das coisas e a fazer bom uso dos recursos. Eu vejo que essa educação financeira, ela é fundamental. Hoje eu tenho um filho de 9 anos e eu me alegro de ver que ele tem na grade curricular Qual o nome dele? Pedro. Pedro, olha que Pedro. nome bonito. Pedro Precioso. E ele tem educação financeira, ele tem lá 1 hora por semana, né, com um professor dedicado, especialista, e ensinar para ele com 9 anos o valor do dinheiro, fazer bom uso, o valor das coisas. Ainda mais hoje, né, Altemir, que a gente vive bombardeado de informações para consumo. Eu fiquei pensando, quando eu recebi o convite para vir até o programa, o quanto hoje essa questão do comportamento para o consumo é algo que vem sendo monetizado. Então vamos pegar um exemplo lá das redes sociais. Tudo que você curte, tudo que você segue, vai se transformar em informação para consumo. Então até isso eu tenho ficado muito atenta com os meus filhos. Até o que você fala. O que você fala, porque hoje, né, a Siri lá está capturando tudo. Então, eu tenho um filhinho menor, o Vicente, que tem 3 anos, e às vezes até olhando alguma coisa, né, vai assistir lá YouTube Kids. O que ele está assistindo, o que ele está recebendo de informação, o que ele está escolhendo, o que a gente está escolhendo para ele, que pode ou não se transformar numa abordagem de consumo logo na sequência. E esse comportamento hoje que a gente está vendo com as redes sociais, com, né, um consumo exacerbado, às vezes até pelos canais de internet, canais online, tem a ver com esse posicionamento nosso comportamental diante do dinheiro. Ótimo, porque assim, se eu deixar minha criança na escola, eu estou quase abandonando o meu filho, né? Então eu tenho que ter a educação lá, claro, mas tem que ter em casa e eu tenho que observar o que está acontecendo. Uma criança na frente da televisão ou no celular está sendo bombardeada por informações que talvez você não queira. Tem o Instituto Alana, que eu recomendo vocês entrarem, que ele cuida muito disso. O Instituto Alana observa, por exemplo, propagandas que são enganosas. Perfeito. Tá, então eles vão lá, vão entrar na justiça contra aquela empresa e tem que entrar na justiça, né? Porque às vezes a criança acredita lá que o carrinho voa, né? Que se usar aquele chinelinho ele vai subir as paredes que nem Homem-Aranha e assim por diante. Então, por exemplo, criança, 3 anos, 8, 9 anos, ainda é muito. Ela é criança, gente. Então ela acredita naquilo que um adulto está falando ou está fazendo. E a gente trouxe as crianças aqui, né? Porque é uma forma de trazer a reflexão para o nosso cuidado. O que nós estamos vendo? Então, o que eles estão vendo, recebendo de informação e o que nós estamos vendo e assumindo ali, né? Diante do Instagram, do Facebook, ou mesmo de uma pesquisa que você vai fazer lá num buscador na internet, né? Tudo isso hoje vai gerar informação para que você seja bombardeado para as questões de consumo. E a criança pode estar aprendendo algo certo, mas também algo errado. Então, muito cuidado. E assim, Paula, exatamente, tudo isso reflete na vida adulta. Quando eu estou atendendo, eu faço uma anamnese, começo a fazer uma investigação e eu acabo descobrindo que muitos que estão com problema financeiro não tiveram a informação dos seus pais. Olha só. Ou trouxeram uma bagagem ruim. Um exemplo, o pai era extremamente gastador. A mãe poupadora. Então, assim, ele é descuidado com as finanças. Aí eu estou atendendo aquele marmanjo na minha frente ali, está com um bom salário, também é descuidado. Ou seja, ele aprendeu que, olha, deixa a vida me levar, como se fosse uma música, né? Então, assim, ele aprendeu algo errado com o pai, deveria ter aprendido com a mãe.
né, Paula? Então, por Isso. exemplo, histórico familiar, roda de amigos, tudo isso influencia? Muito. Tem várias pesquisas que mostram que você é reflexo das 5 pessoas que você mais convive, né? E isso a gente pode expandir aqui tanto pro Paula, teu... só um minutinho, ó, vocês estão ouvindo? A Paula vai repetir isso. Deixa eu falar, se você fica com 5 endividados, brincadeira. Não, não é isso, Paula. Ah, com 5 gastadores, né? 5 gastadores. Mas nós somos reflexo das 5 pessoas que nós mais convivemos hoje, né? E isso você pode pensar tanto no teu núcleo familiar, né? Seus irmãos, seus pais, ou mesmo seus colegas, seus amigos. Então a gente acaba sendo influenciado e influenciando essas 5 pessoas que estão mais próximas de nós. Então, se essas pessoas fazem uma boa gestão financeira, possivelmente você vai fazer uma boa gestão financeira. E como você falou, acho que esses pequenos ensinamentos vêm de casa. Eu me lembro muito assim, Altemir, e tento transmitir isso para os meus filhos, do cuidado com as coisas mínimas, assim, não jogar comida fora, né? Você valorizar a comida que tem ali, você abençoar pessoas. Eu vi muitas vezes isso na minha casa, da gente levar comida para as pessoas no sinaleiro, dividir aquilo que a gente tinha em excesso em casa, né? Ou porque a gente ganhou presente, roupas. Então, esse cuidado com o dinheiro, ele não é só com o dinheiro em si, mas é com aquilo que a gente acaba recebendo, né? Com a nossa casa. Uma coisa que eu queria trazer aqui, que parece bobeira, mas eu acho que ela é muito significativa, é o cuidado com as coisas, né? Você vai, às vezes, em casas super simplesinhas, que tá tudo bonitinho, não tem nada quebrado. Brilhando, tudo em E ordem. você vai, às vezes, em casas super, né, luxuosas lá, que o trinco tá quebrado, que tá o papel de parede rasgado. Isso diz muito sobre o Uhum. cuidado que as pessoas têm com o recurso que elas, né, acabam recebendo. Ixi, a Rosane está vendo esse programa, ela vai puxar minha orelha hoje. Eu deixei umas coisas lá por fazer em casa, mas eu vou arrumar, Rosane. Vamos Cuidem das cuidar. coisas, porque isso também fala sobre como a gente investe o nosso dinheiro, né? E a Paola trouxe outra reflexão muito importante. Gente, olha só, pais, mães, você ensina com as suas atitudes. Às vezes Perfeito, não é muito falar. Mas, perfeito. por exemplo, você está vendo a mãe gastando sempre com sacola e em casa fala, estamos sem dinheiro, estamos com problema. Daqui a pouco traz mais sacola. Ou seja, a criança ela está percebendo, as crianças são um radar, né? Então elas Perfeito, observam Altamir. o que acontece, as falas a briga, às vezes, por finança dos pais, mas as atitudes, né? Os exemplos, Isso. né, Paula? E é tão importante participar eles nisso, né? A gente tem também um hábito lá de, vamos fazer uma viagem por ano. Então, nessa viagem, a gente planeja junto com eles, obviamente considerando a idade que eles têm, mas que a gente vai poupar, que a gente vai guardar dinheiro, que é importante a gente não, eventualmente, gastar com coisas que não vão agregar, porque a gente tem aquela viagem, tem aquele sonho ali, e aí a gente ora junto por aquilo, e a gente planeja, para que eles vão aprendendo que as coisas são conquistadas, né? Que a gente precisa trabalhar para conquistar as coisas e valorizar. Então, até quando a gente daí chega lá no destino final, é tão gostoso, né? Poder aproveitar aquilo que foi planejado e vivido juntos também. Então, Fantástico, gente. Vocês estão vendo? O adulto ele foi moldado, né? Então, vamos lá. isso. Presta bem atenção nos ensinamentos, na transmissão daquilo que você está falando, ou sobre Deus, né? Ou sobre finanças, sobre amor, sobre responsabilidade. Paula me lembrou uma coisa. Eu sempre pegava os meus filhos, Paula, ia nos Correios pegar cartinha de Natal lá. E cada um tinha que dar o seu presente. Olha só. Não era assim, o pai compra o presente. Não, não, não. A Dani escolheu uma cartinha, o Matheus escolheu uma cartinha, a Altemira uma cartinha, a Rosana uma cartinha. Olha que legal. E daí, ou seja, a gente está transmitindo algo assim, ó, não é como ser uma represa ou um lago, tem que ser um rio. Então, você tem recurso financeiro e pode abençoar outras pessoas, então abençoa, tem muita gente precisando. Inclusive, gente, a BASC precisa da sua ajuda. Nada de represar aí o dinheiro, ajude. Mas vamos lá, Paula, tem mais uma pergunta Vamos aqui, ó. lá. Será verdade que problemas financeiros afetam negativamente o ambiente organizacional? Sim, muito. A gente falava aqui no primeiro bloco da questão da saúde mental, né? Então vamos pensar uma pessoa que está lá preocupada, transtornada com uma dívida, com um problema que ela não conseguiu resolver. Como é que essa pessoa vai ter criatividade, vai ter produtividade no ambiente de trabalho? Onde ela vai levar aquela preocupação com ela. Peraí, só escute, olha o que o Paulo está falando. Tem gente que acha o seguinte, eu saio de casa, eu desligo um botão. Agora eu sou empregado. Saio da empresa, eu desligo um botão. Agora eu sou... Não é assim, Paula. Não, nós somos um ser humano integral, né, Altemir? E a máxima é verdadeira quando eu saio da empresa também, né? Se aconteceu algo lá no meu trabalho, eu não vou bater o crachá lá e ir para casa como se nada tivesse acontecido.
Eu também vou levar aquela dificuldade para minha casa. Então, se eu tô com uma dificuldade muito grande, né, na área financeira, isso vai atrapalhar em muito a nossa performance, o nosso rendimento, os nossos relacionamentos. Eu vejo que as pessoas que vivem em questões financeiras vivem um estado de irritação e de humor alterado. Então, A vamos gente lá. sabe disso, né? O Gera quanto ansiedade, ansiedade, às vezes angústia, depressão, depressão, perde o sono, perde o atrapalha a sono, alimentação, come mal, dorme mal, os relacionamentos são afetados chega atrasado no diretamente. trabalho, Chega atrasado, estressado, descuidado. às vezes dirige de forma imprudente. Já tivemos casos de pessoas que sofreram acidentes de trânsito porque estavam lá preocupados com algo, com uma dívida, uma preocupação financeira. Você que está nos ouvindo, tá vendo? Afeta o ambiente organizacional, afeta uma equipe de vendas, afeta uma empresa como um todo. Por quê? Isso. Porque as pessoas, eu digo, é o maior investimento dentro de uma empresa, são pessoas. É. Né? A máquina não vai funcionar sozinha, ela vai funcionar até um Isso. tempo, mas tem que alguém ali programar. Mas olha só, essa pessoa, como a Paula falou, ela é um ser completo, ou seja, é pai, é mãe, é filho, é tudo. Então, assim, se ele não está com problemas financeiros, mas o pai está, a mãe está, alguém está, ele está sofrendo junto. Sim, Né? sim. Então, assim, mas existem empresas que investem em educação financeira. Existem. E eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais essas empresas, né? Assim como as escolas já têm isso na sua grade curricular, as empresas têm feito programas para apoiar os funcionários nessa educação, nessa reflexão. E eu penso que isso faz a diferença no dia a dia e na produtividade das pessoas. Ótimo. Gente, como eu gosto de empresas que investem em programas de educação financeira. Eu falo programas. Ações de educação financeira são algumas ações. Mas programas é algo assim que pega desde o estagiário, né, Paula? Eu acho Isso. até a aposentadoria. Tem que fazer Isso. isso mesmo. Tem que. Eu penso que nem todo mundo teve essa oportunidade que a gente talvez teve em casa, né? E nas escolas hoje, de poder aprender como fazer uma boa gestão daquilo que você recebe. E se eu cuidar desse empregado desde o estagiário até a sua aposentadoria, estou fazendo um bem para a sociedade, um bem para a empresa, um bem Isso, como um o todo, né? impacto social é enorme, né? É Até enorme. mesmo. Saúde emocional e financeira. Gente, estou falando aqui com a Paola Jäger. Olha só. Paola, quanto custa rapidamente a rotatividade de uma empresa? Porque pessoas com problemas financeiros às vezes fazem de tudo para ser demitida, achando que vão pegar a rescisão e pagar a conta. Deixa eu falar para você, não vai. Tá? As suas dívidas são muito maiores do que o valor às vezes, da rescisão. E essa não é a saída, né, Paola? Não, absolutamente. Custa muito caro, custa o valor do recrutamento, seleção, do treinamento, do investimento que a gente faz para que essa pessoa aprenda aquela atividade, aprenda a cultura organizacional daquela empresa. E aí, quando ela sai, se ela sai, a gente tem que recomeçar esse trajeto, investindo em recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. Então, custa muito dinheiro, tem vários estudos aí, né, de que uma pessoa custa até 10 vezes, a rotatividade vai custar até 10 vezes o salário que essa Olha aí, ó, pessoa até tinha. 10 vezes o Então, é salário. muito dinheiro. E como você falou, eu também presenciei aí na minha carreira gente que saiu do seu emprego para pagar dívidas e aí criou um outro problema, que é além da dívida ficar desempregado. Né? Então, Gente, não faça isso. E vale a pena a empresa também investir nisso, né? Não vale a pena ter essa rotatividade. Agora eu vou pedir aqui um outro favor para a Paola, porque a gente sabe que devemos ser mordomos fiéis. A Bíblia tem mais ou menos 2.350 versículos sobre finanças. E eu pedi para a Paola trazer algum tema sobre isso. Ai, que legal. Olha, Jesus usou mais de 20 parábolas para nos ensinar sobre dinheiro. E eu acho isso incrível, né? Além de todos esses versículos que você citou, Jesus falou em parábolas muitas vezes para nós. Eu tenho um exemplo que eu amo na Bíblia, que é José, lá em Gênesis. E quando José interpretou o sonho do faraó, aquilo me toca muito. Eu queria que depois você lesse lá em Gênesis 41. Mas algo que Deus me mostrou bem específico para esse programa hoje, que eu quero deixar aqui e compartilhar com vocês, é uma frase que Faraó disse para José quando ele foi escolhido para ser governador. Depois que ele interpreta o sonho das vacas gordas, das vacas magras, né, das espigas de milho. Então ele fala assim, na interpretação José fala assim para Faraó: procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. Então, José foi criterioso e sábio. Ótimo, ó, José foi criterioso e Sábio. Chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a Paola, a sua presença, né, toda a informação que você trouxe aqui. Paola, muito obrigado. Deus te abençoe. Agradeço, amém, foi uma honra. Obrigada. E você, ouvinte, nos siga nas redes sociais,
curte a nossa página. Convide amigos para assistir o programa Educação Financeira, gente, na escola, na empresa e na família. Então, vamos falar mais desse assunto para que as pessoas tenham saúde física e mental. Eu espero você no próximo programa Educação Financeira. Que Deus te abençoe.